Olá, queridos, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço e, bom, joguei aqui pro universo e eu acho que tá me vindo um tema. Quando eu coloco a frase, o que eu quero que eu diga será o que o Criador me mandou dizer, eu tenho certeza que essa afirmação causa incômodo em muitas pessoas e faz, inclusive, muitas pessoas suporem o seguinte: a Michelle tá numa viagem porque ela tá achando que ela é quem? Ela tá num surto louco psicótico querendo ocupar lugares que não acabem. E esse é um tema fascinante, sedutor, me adora, provocativo, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre religiosidade. A gente já falou um pouco sobre, mas a gente vai esmiuçar mais. É interessante porque a pauta da religiosidade aqui nesse mundo, aqui nesse globo, no Brasil especificamente, ela nunca se esgota. Porque, já dissemos, a gente vive num planeta, e o Brasil especialmente, mas não unicamente, é um país excessivamente místico, excessivamente religioso e, paradoxalmente, pouco espiritualizado. Quando falamos de religião, ao que nos referimos? É importante que se esclareça. A religião, vocês sabem, tem como significado religar, do latim religare, um processo de reunião, reconexão com a fonte criativa de todas as coisas. Só que em um mundo onde existe um apelo exacerbado a rituais e dogmas pétreos, dogmas petrificantes, engessadores da liberdade e da libido humano. E quando falamos de libido, não falamos de tesão sexual no sentido sexo como a gente entende o sexo aqui nesse mundo. Até isso, um dia eu virei aqui para falar de sexo, tá? Mas não como entendemos nesse mundo. Falaremos de sexo enquanto energia vital, enquanto exercício de penetração e interpenetração consciencial. Então, quando a gente vive num mundo que precisa de práticas, exercícios anteriores para estabelecer uma suposta ligação com o alto, isso acende as anteninhas, isso denuncia no universo infinito primitividade, imaturidade e ignorância específica sobre espiritualidade. Quando falamos de espiritualidade, referimos-nos à essência de todas as coisas, à origem de todas as coisas. Como eu desconheço a origem de todas as coisas, a essência de todas as coisas, e tenho uma dificuldade, daí a imaturidade, de estabelecer conexão com a origem de todas as coisas, a essência de todas as coisas, o todo universal, eu preciso utilizar artifícios para materializar algo que é sutil e abstrato. Quanto mais maduro é o espírito, quanto mais vivido é o espírito, quanto mais experiência ele adquire na existência e quanto mais ele pôde exercitar a sua fé no exercício das obras que ele faz, porque a fé é lapidada a partir do serviço ao outro. Isso é uma premissa básica, inclusive, da própria felicidade. A felicidade, ela não está no ato de adquirir, a felicidade está no exercício de dar. Isso remonta, inclusive, à origem de todas as coisas, porque a criação, enquanto um todo que ela é em si mesma, a criação, ela cria e ela vive e ela trabalha para gerar, para dar vida, beleza e conforto para suas criaturas. É muito comum observarmos pessoas que eventualmente não são verdadeiramente prósperas do ponto de vista da matéria e da falsa ideia de sucesso que se disseminou nessa sociedade que inclusive
desacoplou-se, né, dissociou-se o real sentido de felicidade que encontra-se no ato de dar e de servir ao outro, claro, respeitando a si mesmo igualmente, né? Eu não posso me auto-sacrificar de maneira desequilibrada e descompensada, porque nisso eu não encontrarei felicidade, mas desequilíbrio em si mesmo. Mas é interessante observar que muitas das pessoas que gozaram de imensa felicidade foram as pessoas que mais serviram à humanidade, foram as pessoas que mais deram de si. Até se a gente for falar de liderança, porque quanto mais você serve, mais você lidera, porque isso é instintivo de todo o processo. É instintivo de todo o processo, né? Então, quanto mais você serve, mais você atrai pessoas que se afinizam. É interessante isso, se afinizam com o seu propósito. Um propósito que a individualidade, qual a individualidade? O nome que a individualidade tenha na existência presente. Antônia, Cláudia, Cláudio, Marcos, Júlio, José, enfim, o nome que quer que seja. Essa individualidade que exercita esse ato de serviço, ela está de maneira inconsciente, totalmente integrada aos processos originais da felicidade. Ou seja, ela está genuinamente conectada com a fonte criadora de todas as coisas, porque ela doa e dá sem nem sentir. É natural para ela. Se a gente observar atentamente, as pessoas que mais marcaram as nossas vidas, as pessoas que para nós foram grandes líderes e que nos inspiramos, né? Seja uma figura masculina muito forte ou uma figura feminina muito calorosa, foram pessoas que estabeleceram essa conexão com a gente porque nos serviram, estiveram a serviço de nós, trabalharam e se doaram para gerar em nossas vidas alegria, beleza, conforto e bem-estar. Essa é a premissa básica, é a natureza pura e essencial do Criador, da consciência cósmica universal. Tudo bem, o que tudo isso tem a ver, alguns podem questionar, com o fato de eu dizer que o que quer que eu diga é o que o Criador me mandou dizer. Vamos lá. Em um mundo que desconectou-se do real sentido de conexão e de felicidade em si mesmo, é natural que suponha-se que conexão com a fonte, com a criação, esteja necessariamente atrelada a noções e a conceitos palpáveis, táteis em si mesmo. É muito comum, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu venho de uma família espiritualista, mas eu tenho de tudo na minha família sem pensar em um pouco mais. Mas o meu núcleo familiar começou numa denominação kardecista, aí depois, mais tarde, a minha mãe foi para a Umbanda e naturalmente nos levou. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma falsa ideia, alimentada também por todos aqueles rituais, de que os médiuns que tinham mais guias eram os médiuns mais conectados, eram os nossa, deve ser Jesus Cristo encarnado, pensava comigo na minha menina. Quando não, né? Quando não, na verdade. Eu não vou entrar nas pautas mediúnicas agora para falar dos médiuns e tudo isso, porque senão isso vai ficar muito extenso, eu sempre repito isso, né? Às vezes é um pouco desafiador me expressar de um jeito como eu gostaria de me expressar, porque pelo menos aqui nesse canal eu falo em períodos de apenas 1 minuto, né? Então eu preciso canalizar um pouco melhor as ideias para que o principal, o essencial, seja proferido. Tá bom, vamos lá. É muito comum acreditar que conexão com a fonte está ligada a ritual, está ligada a práticas e está ligada a títulos. É muito comum nesse mundo que idolatra a imagem onde quer que a imagem apresente-se, inclusive simbolicamente. Quando falamos imagem, muitas pessoas vão falar estátuas, muitas pessoas vão pensar numa guia, muitas pessoas vão pensar numa vela, vão pensar em incensos, vão pensar em muros, né?
de Lamentações, que seja. Muitas pessoas podem atrelar muitos simbolismos, muitas ideias imagéticas, né, de concepção, de ideação, que estabelece essa conexão com o Criador. Só que a imagem, ela é muito mais profunda que isso. O simbolismo, ele está em todas as coisas, se a gente for parar para pensar. Referimos-nos à imagem quando acreditamos que é um paralelo com a humildade ajoelhar-se. Fazemos referência à imagem quando acreditamos que é sinal de humildade e de conexão com o Criador falar baixinho, falar miando, ai meu filhinho, ai minha filhinha, ai Deus te abençoe. Falamos de imagem quando falamos do sinal da cruz, que isso daqui, gente, não serve pra nada. Para de fazer isso, não tem valor, isso não significa nada. O que é isso aqui? Coisa nenhuma. Isso não é nada. Isso não é conexão com Deus. Nunca foi, nunca será, nem nesse mundo, nem nenhum outro. Tá? Falamos de imagem quando, por exemplo, falamos de imagem quando acreditamos que, quando falamos de roupas e de vestimentas mais ou menos atrelada à santidade. Ué, por que será que um cara ou uma mulher que aparece de shorts e uma camiseta regata falando de Deus, por exemplo, por que será que uma gostosona ou um gostosão, por que será que eles não podem estar verdadeiramente a serviço do Criador? E eu te digo, nesse mundo e nesse tempo que nós estamos vendo agora, nós veremos grandes paradigmas religiosos serem quebrados e ruídos. Porque muitas vezes a pessoa que está toda tatuada, a pessoa que, às vezes até com símbolos estranhos, vamos dizer assim, tem muito mais conexão, está muito mais a serviço de Deus sem nem saber que está, do que aquele que está sentado na igreja esquentando o banco. De modo, meus amigos e minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, que quando falamos de imagem para se crer, quando falamos de religião, entendendo a religião como a religião não só como uma instituição, mas como toda uma ideia de conexão, de falsa conexão, a religião, como nós a entendemos, ela ruirá. Ela já está em processo de declínio. Todas as religiões. Eu não preciso de processos e de práticas e de acessórios e de instrumentos para estabelecer conexão com a origem de todas as coisas, aquilo que é essencial à minha própria existência, a origem de quem eu sou. Isso é totalmente ilusório. Isso é sugerido e foi nos sugeridos, meus amigos, há muito tempo atrás, por espíritos menos elevados que vieram no decurso de milênios, inspirando a humanidade, sugerindo a humanidade, excitando as paixões humanas nas criaturas. Ora, o maior trunfo da espiritualidade negativa, dos negativos, vamos colocar assim nessa linguagem religiosa para ficar mais fácil o entendimento, tá? Sempre é bom frisar, só para ficar fácil o entendimento. Os espíritos inferiores, os espíritos negativos que sucumbiram diante do mal, ou seja, sucumbiram diante das paixões, são espíritos que têm um trunfo muito grande, que é o da invisibilidade. Nós temos médiuns videntes, nós temos médiuns clarividentes, clareaudientes, pneumatofônicos, né, aqueles que sentem no corpo, aquilo, sente no coração. A pneumatofonia é como se fosse um aperto, você sente no coração. Eu tenho isso quando eu sinto que eu estou fazendo uma cagada, ou quando eu sinto que eu preciso falar algo, ou quando eu sinto que eu preciso calar-me,
ou quando eu sinto que alguma coisa está acontecendo, eu sinto forte, como se alguém estivesse atravessando a minha carne, tocando, chegando no músculo, no meu coração e pressionando assim, e eu sei que eu preciso agir imediatamente. Normalmente, quando eu sinto isso, tem a ver com uma cobrança de posicionamento minha, quando fala se posiciona agora. E se eu não faço, eu não fico em paz com a minha cabeça. Então eu preciso mandar um áudio pra pessoa, eu preciso procurar a pessoa e falar assim, a gente precisa conversar agora, porque senão eu não consigo dormir, é uma coisa bizarra mesmo. Então assim, enfim, nós temos o trunfo, o maior trunfo dos inferiores é a invisibilidade. Tanto que muitas pessoas falam, a espiritualidade não existe, espiritualidade é coisa de maluco, porque eles não veem, né? Eles são céticos, eles são pessoas sem fé. Eles são pessoas que precisam crer para ver. Só que, para a infelicidade dessas pessoas, eles são tão limitados em si mesmos, que mesmo se Deus mostrar, se Deus abrir a faculdade mediúnica da clarividência, da clareaudiência, eles começarem a escutar os espíritos agora, eles não vão acreditar ou vão achar que estão malucos. É claro, existem distúrbios da mente? Existem, mas mais de 90% dos distúrbios psicológicos e psiquiátricos que nós temos diagnosticado é mediunidade desequilibrada de espíritos endividados, tá? Mas assim, fácil, assim, tranquilamente, a maior parte dos casos psiquiátricos e de distúrbios psicológicos que temos de registrados, na verdade, é mediunidade enferma. Mediunidade enferma não se usa, né? Enfim, aí pauta para um outro vídeo, mas às vezes são espíritos inimigos do passado, que começa a perturbar, que tem a intenção de levar aquela pessoa que é taxada de maluca e não é maluca, tá? É taxada de maluca, tem a intenção de levar o espírito por vingança à loucura, né? O objetivo, a meta, o anseio é levar o ser à loucura, ao distúrbio e acabar, desgraçar a vida da pessoa. Mediunidade enferma não se usa. E como a gente aqui fala de Deus, adora a Deus com os lábios, mas não com o coração, quando a gente vê algo, quando essas pessoas veem esses casos que eles desconhecem, porque eles não têm comunhão com o Criador, às vezes o espírito desconhece essa realidade. Normalmente são espíritos mais novos, espíritos imaturos, espíritos que tiveram poucas experiências, mesmo quando desencarnados de outras vidas, tiveram, até mesmo pela sua imaturidade, por não terem ainda condição, maturidade suficiente para entender a grandiosidade da criação, foram privados pelo próprio Criador de ter acesso a todos os conhecimentos, de ter acesso com seres extraterrestres, por exemplo. Existem espíritos que desencarnam em determinado mundo, vão para as colônias daquele mundo, para os hospitais adjacentes ao plano físico daquela realidade, e não têm contato com os seres de outros mundos. Então, quando esses espíritos, por exemplo, que não tiveram, por exemplo, esses contatos, encarnam, e tem alguém que chega nele e fala de seres de outros mundos, eles têm a tendência a repelir isso, alguns a escarnecer isso, porque eles sequer sentem no coração que isso é uma verdade, porque o espírito, verdadeiramente, o espírito deles não conheceu isso. Então, se eu não lembro, eu não vivi, né? E existem coisas que a gente lembra sem saber que tá lembrando. Por exemplo, uma antipatia do passado, já falamos aqui. Poxa, cheguei num lugar, eu não conheço ninguém naquele lugar, olhei pra uma garota, olhei pra um cara, bateu um ranço, me deu um ranço que não, injustificável. Um ranço absolutamente injustificável. É você lembrar sem saber que tá lembrando. Olhei, cheguei no ambiente, não conhecia ninguém. Vi uma garota, vi um cara que me bateu uma atração louca, uma coisa injustificável. Eu me sinto atraído, puxado magneticamente para ele ou para ela de um jeito assustador, que não se justifica, que não se explica, e isso é insano para mim. E aí eu tento repelir isso
Não, vou repelir. Não posso ficar com essa pessoa por qualquer motivo que seja. Não faz sentido. Não, essa pessoa não tem nada a ver com o biotipo que me agrada. E a pessoa repele. Mas quando ela se dá conta, um belo dia, os dois estão se atracando, né? Estão ficando, estão se beijando, às vezes estão casados. Você fala, cara, como assim? Como assim? Eu lutei contra esse sentimento, mas esse sentimento me venceu. O que justifica isso, né? É você lembrar sem saber que tá lembrando. É o típico contexto das afinidades e dos desafetos de vidas, não é? De vidas, inimigos do passado, paixões, amores de outras vidas que muitos de nós vivemos, né? Que muitos de nós cultivamos e que voltam para ou nos assombrar ou para nos abençoar. A gente fala assombrar, mas isso não existe, né? A criação é puro amor. Se você está encontrando um desafeto do passado, não é para acabar com a sua vida, não é para fazer um inferno na sua vida, como uma pessoa sem fé e sem visão de espiritualidade nenhuma pode ter. É ao contrário, é uma oportunidade sublime de curar isso, ajustar isso. O Criador é um pai e uma mãe amorosa. Ele não se alegra do desafeto entre seus filhos, do atrito entre seus filhos. E não existe algazarra, não existe tumulto, não existe confusão e desordem na casa do pai. Vai levar o tempo que tiver que levar. Mas se José e Antônia são desafetos do passado, eles vão reencarnar junto em diferentes contextos, ora como pai e filha, ora como marido e mulher, ora como irmão e irmã, ora como amigos de trabalho, ora como tudo que vocês imaginarem, e eles vão ser obrigados pela lei inexorável do universo, dos ajustes e da cura. O que é a cura, senão o processo de aperfeiçoamento? Cura é processo de aperfeiçoamento. O que é a cura, senão o autoconhecimento? Se curar é apenas isso, é se autoconhecer. Eu entendi, eu conheci, eu ajustei, foi pra vida, melhorou, prosperou, e glória a Jesus. Assim é que é. Então, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, o pai não admite, né, o criador, a criadora, a fonte, enfim, como o nome que queira dar, isso já falamos aqui, isso é questão de palavras, enfim, não nos estendemos em discussões dessa ordem. Começai por vos entenderdes, né? Questão de palavras com a qual nada temos. O que importa é o fundo, é o conteúdo da mensagem, não os nomes que damos para exemplificar o que queremos exemplificar. Tá? Então, o pai não admite isso. Precisa ajustar. Não existe em mundos superiores atrito. Não existe. Então, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, você vai ficar encontrando desafetinho da sua vida, do seu trabalho, tantas vezes quantas forem necessárias, até que ajusta. Até que ajusta. E o que isso tudo que falamos tem a ver com o fato de eu falar, né? O que quer que eu diga que o pai me mandou dizer. Isso dialoga, meus queridinhos e minhas queridinhas, com os processos de idolatria indissociável, inseparável dos complexos religiosos que se alimenta nesse mundo, nesse globo, especialmente no Brasil. Então existe muito misticismo, existe muito apelo a rituais e a práticas atrasadas, primárias, primitivas, medievas, sistemas de crença. Ou seja, para crer eu preciso de um sistema para crer na conexão, por exemplo. E como muitas pessoas creem nisso, elas têm uma dificuldade em associar uma pessoa comum, uma pessoa às vezes do seu convívio, falando de uma conexão com Deus, que para elas dirão uma pretensa conexão com Deus, mas o que elas sabem sobre Deus? Elas nem conhecem Deus, elas nem conhecem o Criador, elas não conhecem nem a si mesmas.
né? Quem dirá conhecer o Criador, né? Mas se sentem verdadeiramente confortáveis em julgar, em atribuir juízos de valor quando enxergam alguém próximo a elas ou não, falando de uma conexão com Deus diferente. Ora, o que eu digo é o que o meu pai me mandou dizer. Que arrogância pode soar. Mas eu digo que todos e absolutamente todos são filhos bem amados da fonte criadora, e todo aquele e toda aquela que se coloca na posição de esclarecer os seus irmãos na fonte criadora de todas as coisas, da realidade do Espírito, daquilo que nos é essencial e universal nesse universo, em qualquer outro universo infinito que existe, porque não existe só esse mundo, não existe só essa humanidade inteligente. Na verdade, o planeta Terra é a escória do universo. Na verdade, a humanidade que habita a Terra é uma humanidade pútrida por dentro, é uma humanidade corrosiva, cancerígena, doente e muito, muito longe está de ser o centro de todas as coisas. Então, aquele que não idolatra espíritos como Jesus Cristo, como Chico Xavier, como Allan Kardec, como Abraão e como qualquer profeta, como qualquer missionário enviado pela espiritualidade superior a esse mundo para esclarecer essas pessoas dessa terra, todos nós, tirar-nos da ignorância, toda pessoa que se coloca no posicionamento com o Criador e percebe e é abençoado com as verdades universais, cada um no seu nível, porque a evolução é infinita, o universo é infinito, as realidades são infinitas, as humanidades são infinitas, povos, culturas, saberes. A verdade é uma só, mas o nível de entendimento da verdade dilata-se, amplia-se com a maturidade dos seres. Quanto mais maduro é o espírito, mais ele vê, mais ele conhece, mais ele compreende. Falávamos lá atrás, muitos espíritos sem fé dirão, eu preciso ver para crer. Só que a realidade é que eles são tão desconectados de Deus que ainda que eles vejam, eles dirão, eu não acredito. Porque para crer não basta apenas ver, é necessário compreender. Por isso dissemos que é muito importante o processo de estudo. A fé, ela é amparada pela ciência, sim, e a ciência amplia e expande, acelera, e se acelera com a fé. Com a fé, uma coisa é eu estudar de maneira egóica, outra coisa é eu estudar com o coração, ou seja, colocando o Criador nos direcionamentos dos meus estudos, seja qualquer que seja a área que eu estudo. Arquitetura, ciência, humanidades, exatas, biologia, lalala, biriru, bororó, não importa, não importa. A verdade é que o saber científico, ele não é contrário à fé. E a fé, ela não é contrária à ciência. Na verdade, um se ampara no outro e um se fortalece e se potencializa no outro. A fé depende das obras. E as obras, elas são sempre direcionadas, é claro, pelo nosso coração, a nossa conexão direta com o alto, mas também com a nossa razão. Amor sem razão não é saudável, é desequilíbrio. E razão sem amor leva a ditaduras. Então, qualquer que seja o ser, o espírito, com roupa, sem roupa, com dente, sem dente, fedido ou cheiroso, homossexual ou não, travesti ou não, que se coloque em posição com a fonte criadora de todas as coisas para trazer os devidos esclarecimentos, ele pode inclusive ir além e dizer mais. Ele pode não só dizer que o que quer que ele diga é o que a fonte o mandou dizer, como esse espírito pode igualmente ser mais audacioso, bater no
peito e falar: essas são as minhas verdades. Essa é a verdade que eu professo. O Pai fala através de mim. Ele pode dizer. Se ele for um com essa verdade, se ele for unificado a essas verdades, se ele já vive plenamente essas verdades, ou melhor, Deus não cobra dos seus filhos perfeição, mas ele cobra proatividade, comprometimento. Às vezes você não é a pessoa mais plenamente, que goza da maior paciência, é o maior exemplo de tolerância a todas as coisas e as ideias divergentes, mas existe em você boa vontade, um coração comprometido e compassivo com a dor do outro. Você olha para o outro e enxerga o outro, apesar de você ser uma pessoa consideravelmente imperfeita, com as suas falhas de caráter, mas está trabalhando para se libertar delas. Deus leva em conta isso. Deus não cobra a perfeição de seus filhos, mas ele cobra comprometimento com o alto progresso, com o alto desenvolvimento. Isso ele cobra. Então, qualquer que seja o espírito que está engajado com o seu processo de autodesenvolvimento, de progresso particular consigo, e que se exulta em levar o pouquinho que ele tem aprendido com o Criador, onde quer que ele esteja aprendendo, ainda que sejam nessas casas religiosas, porque apesar de terem muitos espíritos negativos encarnados, ministrando a cabeça de uma multidão de pessoas que eles vão pagar quando desencarnarem, porque estão assim desvirtuando toda a verdade do espírito, eles pagarão por isso com a mais absoluta certeza. Existem sim casas religiosas sérias, que apesar dos rituais, que é fruto nesse caso da imaturidade deles ali, tem um processo de conexão com o Criador. Qualquer um, portanto, que se afiniza com essas verdades, que trabalha para viver essas verdades, que luta contra a carne, contra o ego, contra os impulsos egocêntricos de ligação e rejeição, essas pessoas, todas elas, você inclusive, pode virar e dizer: essas são as minhas verdades. O que eu digo é o que o meu pai me mandou dizer. Você pode chegar num antro de degeneração, às vezes no meio de uma roda de família ou de uma roda de trabalho, o pessoal às vezes eventualmente está falando umas coisas nada com nada, e aí também vai de personalidade de espírito para personalidade de espíritos, porque tem espíritos que são puro fogo, são os espíritos que têm uma tendência maior à justiça divina, e tem espíritos que são pura doação e caridade, que são os espíritos mais afinizados com a misericórdia divina. Ou podemos entender também como o lado yin da força, ou o lado yang da força, sagrado masculino, sagrado feminino, que são consciências e energias que atuamos e manipulamos, tá? Isso é importante que se diga também. Então, é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo que espíritos se levantem sim para professar as realidades do espírito e se sintam plenamente confortáveis em afirmar que essas são as minhas verdades. Porque quando você afirma essas são as minhas verdades, você se torna cada dia mais um com isso. É como se a sua consciência, e de fato é isso que acontece, fosse se afinizando e penetrando cada dia mais essas realidades conscienciais e essa realidade, aliás, essa realidade consciencial cósmica universal, ou seja, vale nesse mundo como em qualquer outro mundo, independentemente da cultura que predominante daquele planeta. Depois a gente entende melhor essa questão cultural, mas a verdade é uma só, ainda que ela se apresente com outras roupagens, mas ela permanece sendo a verdade universal, irretocável e inexorável da criação. Tá? Então,
Os espíritos, é necessário que cada dia mais se sintam confortáveis em afirmar a sua unificação com as verdades cósmicas do espírito. Porque esse mundo aqui é um mundo desgraçado, com espíritos infelizes, ignorantes, sedentos de amor e de esclarecimento. Muitas pessoas sabem tudo isso que eu tô falando aqui. Sabem. Mas não se mostram. Não se mostram porque tem medo, entendeu? Ai, a minha imagem no meu serviço. Ai, a minha imagem não sei na onde. Isso é uma maneira de negar Deus. Isso é uma maneira de negar Jesus, se você acredita em Jesus de maneira idólatra, né? Jesus é realmente um espírito evoluidíssimo, foi o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, mas ele não é o único no universo. E existem espíritos muito mais maduros e mais evoluídos e mais velhos e mais antigos que ele. Tá? Então, muitas pessoas, temos visto, né? Vai chegar agora aí a Páscoa, porque Judas, taca fogo em Judas. Tadinho de Judas, né? E você faz pior que Judas. Faz pior que Judas, porque se for olhar as suas existências pregressas, você vendeu, né? Você trocou o Criador por dinheiro inúmeras vezes. Quantos são os espíritos que vêm negando a Deus, que vêm negando os saberes supremos e universais do espírito, que são conscientes desses saberes, sabem disso, mas nega e se acovarda por medo. Você não é melhor que Judas, meu amor. Você não é. Mas eu tenho certeza que se aparecer aquelas publicações repetitivas, chatas, olha, é o hamster na rodinha. É o hamster na rodinha. Acabou Natal, aí vem Ano Novo, aí vem Carnaval, aí vem a Páscoa. Que inferno! Não sai dessa merda. É um saco. Gente, às vezes eu paro e falo, Senhor, não é possível que só eu percebo uma repetição doentia. Tá comemorando o quê? Ai. E aí fica, nesse loop infinito, as mesmas piadinhas chatas. Pra quem eu ofendi esse ano, que melhore para o que vem. Eu não ofendi. Todo ano, gente, desde 2005, são os mesmos memes chatos, sabe? Quem aguenta isso? São olha, vou controlar minha boca. Não dá, né, amigos? Não dá. Você não percebe a repetição? Você não percebe a hipnose coletiva pairando no ar? Não é possível. Pra mim, é cada dia mais claro. E quanto mais claro fica, mais eu tenho que exercitar a mente e o coração com Deus pra conseguir ficar nesse mundo sem ficar louca. Mas, sabe? Tudo isso pra dizer que é necessário abandonar os processos sistemáticos e falsos de crença. Você não precisa de um sistema para crer. Você não precisa de um sistema para se conectar com o Criador. Você está nele. Você foi gerado a partir da partícula fundamental que ele é. Você não é ele, você é criatura. Mas existe em você impresso no seu DNA astral, genético, o código fonte. Somos todos co-criadores, portanto. Tá? Portanto, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, Deus me manda dizer nesse instante que vocês não precisam de muletas e de processos doentios para estabelecer conexão com Ele. Vocês não precisam acender velas, vocês não precisam queimar incensos, vocês não precisam degolar galinhas e colocar nas encruzilhadas. Vocês não precisam se ajoelhar. Não é assim que você prova que você é humilde. Meus amigos, se vocês soubessem, os maiores capetões encarnados estão dentro de igreja ministrando cabeça de multidões de pessoas, pagando de pastor evangélico do bem, pagando de rabino do bem, pagando de pai de santo do bem, pura treva. Não é
é assim que Deus avalia a sua humildade. Deus não vai avaliar se você é humilde, se você fala, ai, sabe, ai, nhe, nhe, nhe. Deus não vai avaliar a sua humildade ou sua conexão com Ele se você tá de burca. Deus vai avaliar sua humildade, sua conexão com Ele a partir daquilo que você vibra, a partir daquilo que você emana, a partir daquilo que você sente. É assim, é tão somente desse jeito que você irá, meus amigos, provar a sua comunhão com o Criador. É tão somente pelo que você sente, pelo que você vibra, pelo que você emana. Não importa se você tá de burca, porque é a freira. Grande porcaria que é a freira. Vai saber o que abriga no coração. Você quer saber? A maioria dessa gente aí é tudo fanático, louco, intolerante, arrogante. Se acha superior porque tá usando um manto, uma fantasia. E por dentro é pura podridão. E outros, né, que vão, se vestem a caráter aos domingos, mas no decorrer da semana adorando a Satã, através daquilo que alimenta a mente e o corpo, músicas de baixo teor moral, filmes e novelas de baixíssimo teor moral. Essas novelas, essas porcarelas, eu chamo de porcarelas. Essas porcarelas das 9, das 8, das 7, das 6, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar, essas bostarelas. Virou a nova Bíblia da humanidade. Será que dá pra você educar o seu filho de 4 anos com as bostarelas das 9 que passam na televisão em horário nobre? Não tem condição. Ai, gente, pelo amor de Deus, não aguento. Os valores totalmente invertidos, totalmente corrompidos. Meu Deus, outro dia eu tava no Spotify. Nunca é. Primeiro dia que eu entro, o que me aparece? Um cantor famosíssimo, né, idolatrado por essa humanidade, que vibra como ele, que é como ele, por isso não vê problema, tá? Dançando com a filha de, se tinha 4 anos, tinha muito, uma canção, toma, toma, vai, toma, toma, vai, toma, toma, e a menininha dançando essa música nojenta, ali ó, toma, 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 a menina dançando, o cara era o pai da menina, presta atenção, e todo mundo achando lindo. Vocês estão pervertendo toda uma geração de crianças que terão sérios distúrbios psicológicos e emocionais e espirituais. Estão condenando uma geração inteira de crianças que nasceram nessa terra para se melhorar e para se lapidar enquanto espíritos, assim como todos nós. Vocês, pais irresponsáveis, estão condenando uma geração inteira ao inferno. A verdade é essa. É uma só a verdade, tá? E vocês pagarão por isso. Pagarão. Pagarão bem pagadinho, graças a Deus. A justiça de Deus é perfeita. Mas, apesar disso, Deus manda alguns falarem. Porque às vezes um pai ou uma mãe que não atina no absurdo que está fazendo, assiste um vídeo como esse e fala, caraca, tô muito louca, tô muito louco, amor, vem cá ver isso. Nós estamos muito loucos, olha o que essa música tá cantando. Olha, nosso filho tem só 3 anos e tá aprendendo coisas que não tem condição, tá sendo corrompido, todo o processo cognitivo, comportamental e emocional e psicológico dele tá sendo formado agora, e tá sendo formado a partir dessas bases. A gente tá fazendo mal pro meu filho, nosso filho. Vamos parar, vamos começar a alimentá-lo com coisas de Deus, coisas de amor. Coisas de Deus não são coisas religiosas, é importante que se diga. As pessoas acham que coisas de Deus é Espírito Santo, oh Deus
falar Deus, meu Deus, para servir a Deus. Ah, por favor, isso é religião. Isso é religião. Isso tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem a Disney tem muitos filmes com um teor de uma espiritualidade superior altíssima, por exemplo, mas não somente. Muitos desenhos infantis, Harry Potter, Star Wars, e não falam de Deus de maneira direta. Falam de Deus como a força que está em todas as coisas. Por exemplo, falam sobre o processo de confiar, sobre dar o primeiro passo para confiar, para acabar com as guerras, por exemplo. Então tem que tirar essa visão religiosa. Para eu provar que eu acredito em Deus, ou que eu sirvo a Deus, meu Deus, será que eu preciso estar falando que Deus, que o Deus, o Jesus e Deus? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso estar de burca? Será que eu preciso estar com uma cruz no pescoço? Ah, isso é infantilidade espiritual, isso é imaturidade espiritual. Não tem necessidade de nada disso, meus amigos. Isso é ritual, isso é sistema de crença. O que Deus avalia é vibração, é intenção, é desejo. Intenções e desejos que às vezes você tem que você mesmo nem sabe que tem, de tanto que você não se conhece. Que às vezes você acha que você tá com alguém porque você ama, mas no seu íntimo, no seu inconsciente, você só tá com essa pessoa por status, por poder. Tá com a pessoa, às vezes tá infeliz com a pessoa, às vezes tem nojo da pessoa, tem repulsa, tem horror à pessoa, mas está com a pessoa por poder, pelo status, pela vida que a pessoa te proporciona. É uma qualidade de prostituição. É uma qualidade de prostituição. Mas enche a boca aos domingos na igreja ou na denominação religiosa que você quiser para ir contra. Mas na sexta-feira à noite tá em baladas ou em bares onde impera um teor de uma inferioridade moral absurda. Quer adorar a dois deuses. De que jeito? Complicado. Não dá para adorar a dois deuses, porque se você agrada um, você necessariamente desagrada o outro, porque esses dois deuses têm anseios e propósitos e naturezas que uma nega a outra, que um nega o outro. Não dá, portanto, para adorar a dois deuses. Então você tem que saber aquilo que você quer servir, aquilo que você quer adorar. Que queira servir às trevas, que queira servir à ignorância. Tudo bem, mas que assuma isso, saia de cima do muro, para com essa hipocrisia, para com essa palhaçada de ser um gerador de conteúdos de baixíssimo teor moral e ir no final do ano, no programa não sei das quantas, receber troféu de melhor do ano e pela música porcaria que fez e falar o seguinte: a música, ó a música, senta aqui, senta lá, senta, a música é essa. Aí pega o troféu porcaria lá, dos trevosos da mídia, dos magnatas da televisão, pega a porcaria do troféu bosta, que o cara acha que é uma grande bosta, mas é porcaria nenhuma. Quando morrer, vai ser tragado magneticamente como animalha de ferro ao imã, imediatamente para dimensões ínferas. Pega a porcaria do troféu, achando que é grande bosta e não é bosta nenhuma, tá? E eleva o troféu na mão e oferece a porcaria do troféu, do título bosta, a Deus. Não dá, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus e bora ouvir a minha música. Senta, 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 soca, soca, soca. Gente, não dá, né? Não dá. Outro dia vi uma cantora famosíssima, jovem, que tem uma música ela também com teor de moral baixíssimo, cantando a música dela lá no show e tinha um monte de criança dançando. Ela ficou sem graça. E ela ficou super desconfortável de ver crianças dançando as suas músicas.
Aí a música tava cantando, aí ela falou, ai gente, eu não vou cantar. E ela vendo as crianças assim, ela se sentindo super mal. Aí eu fui ver os comentários. Gente, tem coisa que parece que é piada mesmo, né? Aí os comentários, ai que linda, ela tem consciência. Os pais não têm a consciência, a artista tem que ter. Gente, eu não acreditei. Falei, cara, se ela tivesse consciência, ela não cantava. Ela não escrevia isso. Foi num programa de televisão, que eu acho que questionaram isso. Ela falou, porque eu acho que não é certo. Sei lá, que ela falou algo dessa ordem. Só que, gente, isso só denota uma coisa, que é algo dentro dela, a centelha divina dentro dela ainda tá viva. Não tá morta, enterrada como a maioria da classe propagandista das trevas do meio artístico. Não tá igual a maioria. Graças a Deus. Amém. Mas ela tá, gente, a serviço do mal nesse momento. O fato dela ter consciência de que isso é uma meleca e que ela não devia cantar isso porque ela incita a condutas e a comportamentos, inclusive em níveis inconscientes profundos do ponto de vista neurocientífico, terrível no comportamento dos seres, de constituição da psique e de processos comportamentais de aprendizado. Isso é seríssimo. Isso é mais sério do que parece. A verdade é que se ela realmente estivesse se sentindo mal com isso, ela não faria. Não basta ela se sentir desconfortável, ela tem que acordar e falar, olha, eu fiz essa música, me arrependo, emiti uma nota de repúdio a si própria, a essa arte que ela fez. Falar, gente, a partir de agora eu vou cantar músicas que exaltem o amor, que exaltem a conexão, que exaltem o trabalho, que exaltem a união. Ela não precisa virar cantora gospel. Muito pelo contrário. Tem muito artista gospel aí que fala, é o que eu falei, adora Deus com os lábios, mas vai lá ver nos bastidores. O cara tá se drogando, o cara tá tendo condutas totalmente repreensáveis, o cara é arrogante, o cara é puro ódio, o cara é invejoso, o cara é pura treva, mas tem uma voz linda, uma voz de anjo. De que vale? Não é isso que vale. Já falamos aqui. Em vão, esse povo me exalta com os lábios. Em vão, esse povo me exalta com os lábios. Então, para encerrar, é tempo, pessoal. Muitas pessoas têm, porque eu amo a Deus, porque Deus, hashtag Deus no coração. Mas em verdade, rejeita a Deus, repudia a Deus, tem medo de Deus ou não confia verdadeiramente em Deus. Se cala diante do absurdo. E isso está errado. Então o convite da espiritualidade superior é que cada dia mais esses espíritos sejam encorajados a professar essas verdades. E que batam no peito e que digam que essas verdades o pertencem e que eles pertencem a essa verdade. A fonte não exige perfeição. A fonte exige comprometimento e confiança nela. É claro que dá medo. Isso aqui, só você olhar para o lado, as pessoas estão violentas, estão arrogantes, estão invejosas, estão... Olha, pura treva, pura capetada encarnada. Aí você vai falar de Deus num lugar que não quer saber de Deus? Você vai falar de servir a humanidade num lugar que só quer servir o próprio umbigo? 1 mais 1 é 2 e é óbvio que você vai ser odiado. É óbvio que você será repudiado. É óbvio que você será ridicularizado. Não precisa ser muito inteligente para saber. Só que o que Deus quer saber é em quem que você confia. Você confia em mim, no Criador de todas as coisas, ou confia na capetada encarnada? Vai e diga o que eu te mandei dizer.